senha para desligar o medo. Capítulo 1. O que é o medo? O medo é uma força poderosa, uma emoção que todos nós experimentamos em algum momento da vida. Ele pode surgir como um alerta súbito diante de um perigo iminente ou como uma inquietação persistente que nos acompanha em silêncio. Mas o que, exatamente, é o medo? Por que ele nos afeta tão profundamente? E como podemos começar a controlá-lo? Neste primeiro capítulo de A Senha para Desligar o Medo, mergulharemos nas raízes do medo, explorando suas definições, origens biológicas, psicológicas e espirituais. Compreender o medo é o primeiro passo para dominá-lo, e é isso que faremos juntos, passo a passo, com clareza e profundidade, para que você, leitor ou ouvinte, possa iniciar esta jornada rumo à liberdade. Definindo o medo, uma visão psicológica e linguística. Do ponto de vista da psicologia, o medo é um estado afetivo e emocional essencial para a sobrevivência. Ele é uma resposta instintiva que prepara o organismo para enfrentar ou escapar de ameaças. Quando percebemos um perigo, nosso corpo entra em ação. O coração acelera, a respiração se intensifica e os músculos se tensionam. Essa reação, conhecida como lutar, fugir ou congelar, é orquestrada pela amígdala, uma pequena região do cérebro que atua como um sistema de alarme. Esse mecanismo foi crucial para nossos antepassados, que precisavam reagir rapidamente a predadores ou desastres naturais. No entanto, no mundo moderno, o medo muitas vezes vai além do instinto, transformando-se em um padrão de pensamento que nos limita. O dicionário oferece outra perspectiva, definindo o medo como um substantivo masculino que representa um sentimento de inquietação diante de um perigo, seja ele real ou imaginário. Palavras como terror, susto, receio, temor e apreensão são sinônimos que capturam as várias nuances dessa emoção. Além disso, o medo também aparece em expressões populares, como o medo de fantasmas ou o medo de almas do outro mundo, que refletem crenças culturais profundamente enraizadas. Essas definições mostram que o medo não é apenas uma resposta física, mas também uma experiência emocional e cultural que molda a forma como percebemos o mundo. A origem do medo. Uma perspectiva espiritual. Para compreender a origem do medo, precisamos voltar ao início da história humana, conforme narrada na Bíblia. No livro de Gênesis, encontramos o relato da queda da humanidade, um momento que marcou uma ruptura profunda na relação entre o homem, Deus e o mundo. Adão e Eva, ao desobedecerem a Deus e comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, experimentaram uma transformação radical. Pela primeira vez, eles sentiram vergonha, culpa e, mais significativamente, medo. Esse evento é um marco, pois Adão se torna o primeiro homem a experimentar essa emoção, conforme descrito em Gênesis 3, verso 10. Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. O medo de Adão se manifesta de duas formas distintas, que continuam a ressoar em nossas vidas hoje: o medo da exposição e o medo do desconhecido. O medo da exposição surge da vulnerabilidade que Adão sentiu ao perceber sua nudez. Ele temia ser visto em sua fraqueza, imperfeição e vergonha. Esse tipo de medo é familiar para muitos de nós. É o receio de sermos julgados, rejeitados ou expostos em nossas falhas. Quantas vezes evitamos situações porque tememos o que os outros pensarão de nós? Já o medo do desconhecido, por outro lado, está relacionado aos passos de Deus que Adão ouviu no jardim. Ele não sabia o que aconteceria a seguir, e essa incerteza o aterrorizou. O medo do desconhecido é uma experiência universal.
Enfrentamos situações novas, mudanças ou incertezas com apreensão porque não temos controle sobre o que está por vir. Esse medo pode nos paralisar, impedindo-nos de agir ou de aproveitar oportunidades. Como o medo se manifesta no dia a dia? Embora o medo tenha raízes biológicas e espirituais, ele também é moldado por nossas experiências pessoais e pelo ambiente em que vivemos. No dia a dia, o medo pode se manifestar de formas sutis ou avassaladoras. Ele aparece quando hesitamos em falar em público, tememos o fracasso em um novo projeto ou nos preocupamos com o futuro. Gatilhos emocionais, como memórias de experiências traumáticas, críticas recebidas na infância ou pressões sociais, podem intensificar o medo, transformando-o em um padrão de pensamento que domina nossas decisões. Por exemplo, uma pessoa que cresceu ouvindo que nunca será boa o suficiente pode desenvolver um medo crônico de errar. Esse medo pode levá-la a evitar desafios ou a procrastinar, perpetuando um ciclo de insegurança. Da mesma forma, o medo do desconhecido pode nos fazer resistir a mudanças, como aceitar um novo emprego ou iniciar um relacionamento, porque preferimos a segurança do familiar, mesmo que isso signifique estagnação. O primeiro passo: entender para controlar. Entender o medo é o primeiro passo para controlá-lo. Ao reconhecermos que o medo é uma reação natural, mas nem sempre racional, começamos a questionar sua validade. Nem todo perigo que percebemos é real. Muitas vezes, o medo é apenas uma projeção de nossas inseguranças ou uma resposta a algo que não compreendemos plenamente. Por exemplo, ao aprender mais sobre falar em público, podemos transformar o medo da exposição em confiança. Da mesma forma, ao enfrentarmos o desconhecido com pequenos passos, como experimentar algo novo, percebemos que a incerteza não é tão assustadora quanto imaginávamos. A perspectiva espiritual também nos oferece uma ferramenta poderosa: a fé. A Bíblia nos lembra que o medo não vem de Deus, mas que Ele nos dá um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1, verso 7. Ao confiarmos em Deus, podemos enfrentar nossos medos com a certeza de que não estamos sozinhos. A história de Adão nos ensina que o medo entrou no mundo como consequência do pecado, mas também aponta para a redenção. Através da fé, podemos restaurar nossa relação com Deus e encontrar paz. Um convite à coragem. Este capítulo é apenas o começo de nossa jornada para desligar o medo. Ao compreendermos o que é o medo, suas origens e como ele se manifesta, começamos a desarmá-lo. O medo não precisa ser um tirano que controla nossas vidas. Com conhecimento, prática e fé, podemos transformá-lo de um inimigo em um sinal que nos aponta para áreas onde precisamos crescer. Conforme avançamos neste livro, você descobrirá ferramentas práticas para enfrentar o medo da exposição, como desenvolver autoconfiança, e estratégias para lidar com o desconhecido, como planejar e dar pequenos passos. Cada lição é um convite à coragem, um lembrete de que você é capaz de viver com ousadia e liberdade. Então prepare-se, respire fundo e continue esta jornada. A senha para desligar o medo está ao seu alcance, e ela começa com o entendimento.